Bom dia, família! Canção Nova espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, 10 de janeiro, segunda-feira, está começando a semana. E a gente inicia o Canção Nova Notícias mostrando para você o céu da capital paulista. Por aqui, muitas nuvens e a famosa garoa paulistana cai também. Chove a qualquer hora e a máxima não passa de 24 graus. 9 horas 33 minutinhos, hora de ficar informado com a gente. E entre os destaques desta edição, celebração do batismo do Senhor no Vaticano com o Papa Francisco e na Terra Santa, onde este fato aconteceu há mais de 2000 anos. Aqui no Brasil, nossa repórter de Belo Horizonte nos trará atualizações sobre as consequências das chuvas em Minas Gerais. E olha só que curioso, conversaremos com uma oftalmopediatra que explicará por que estimular as crianças a brincar ao ar livre faz bem para os olhos. Estas e outras notícias você confere em 2 minutos e a gente vai para um breve intervalo dando uma olhada no céu de Campo Grande. Na capital de Mato Grosso do Sul pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima é de 29 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está começando. E neste domingo, no Vaticano, o Papa Francisco celebrou a festa do batismo de Jesus na Capela Sistina e em seguida rezou a oração do Ângelus na Praça de São Pedro. O Santo Padre destacou que a oração é a chave que abre o coração ao Senhor e faz nos sentir amados pelo Pai. Mas quem traz mais informações direto de Roma é o Túlio Fonseca. Olá, bom dia, Túlio. Olá, bom dia a todos. O inverno está acentuado aqui em Roma, as temperaturas caíram bastante nos últimos dias, mas isso não foi motivo para que as celebrações aqui do Vaticano deixassem de acontecer. Inclusive ontem o Papa Francisco presidiu a missa do batismo do Senhor, uma festa onde tradicionalmente é celebrada na Capela Sistina, e ali o Papa Francisco realizou também o batismo de 16 crianças, filhos e filhas dos funcionários do Vaticano. Na homilia, o Papa Francisco, de forma espontânea e também breve, disse da importância deste movimento de ir até o Rio Jordão, como Jesus fez, de pés e de alma descalços, pois isso nos recorda a identidade do cristão, que nasce através da humildade deste movimento de ir ao encontro do Senhor, pois aquelas pessoas tinham necessidade de Deus. E o Papa Francisco disse que essa é a missão do cristão, mas sobretudo a missão dos pais e dos padrinhos que estavam ali naquela celebração, de indicar aos filhos, aos afilhados, essa missão tão importante de viver uma contínua busca pelo Senhor. No decorrer da celebração, o Papa Francisco deixou os pais, os familiares ali muito tranquilos, disse caso as crianças chorassem, precisassem ser amamentadas ou até mesmo trocadas, elas poderiam ficar bem à vontade, um jeito muito característico do Papa Francisco, demonstrando esse afeto àqueles que estão ao seu redor. Logo em seguida, o Papa Francisco se dirigiu até a janela do Palácio Apostólico para a oração do Ângelus. Ali ele refletiu sobre o Evangelho do domingo e disse do movimento que Jesus faz na oração. Quando Jesus vai até o Pai, ele se coloca em oração, e o Papa Francisco disse que esse exemplo dado pelo próprio Filho de Deus é um exemplo que todos nós devemos seguir, pois é através da oração que nós vivemos um contínuo diálogo com o Pai, onde nós o encontramos e até mesmo é Ele quem nos dá força, o oxigênio para viver nos momentos, sobretudo, mais difíceis. O Papa Francisco também disse da importância de sabermos a data do nosso batismo e vivermos esse dia como uma grande festa, pois ali está realmente a identidade do cristão do dia que ele foi batizado. E após a oração do Ângelus, em seu apelo final, o Papa Francisco rezou pelas vítimas dos protestos do Cazaquistão e pediu para que ali haja mais diálogo, justiça e bem comum entre todos, para que também vivam relacionamentos que sejam permeados pela paz. E hoje o Papa Francisco continua com atividades. Ele acabou de ter o encontro com o corpo diplomático junto à Santa Sé, que são os embaixadores de todo o mundo que representam os seus países junto ao Estado do Vaticano. E em seu discurso, o Papa Francisco destacou a importância do diálogo e da fraternidade entre todos, sobretudo neste tempo de pandemia, e também aos países que vivem guerras e situações de pobreza. O Papa Francisco pediu uma maior atenção. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Obrigada, Túlio. E com a Canção Nova a gente sempre fica mais perto do Papa. Na Terra Santa, o batismo de Jesus foi celebrado no local onde este fato aconteceu há mais de 2000 anos, às margens do Rio Jordão. A Danúbia Gleiser acompanhou as comemorações e traz os detalhes para nós. Foi aqui no Rio Jordão que, segundo as Escrituras, Jesus foi batizado. E ontem a igreja comemorou este fato da vida de Jesus. Para saber mais sobre esta celebração, que eu converso com o Frei João Paulo dos Santos, da Ordem dos Frades Menores. Bem-vindo, Frei. Fala pra gente sobre esta localidade. Bem, estamos aqui no lugar que a tradição, e segundo as Escrituras, Jesus foi batizado por João Batista. Então, justamente o Rio Jordão tem esse significado muito belo, em que o nosso Senhor começou seu ministério, e aqui tem uma segunda epifania, uma segunda manifestação da sua divindade, do seu senhorio e do seu ministério. Isso é muito importante porque justamente a partir do batismo aqui no Rio Jordão, Jesus começa o seu ministério, a vida pública de Jesus. Como a festa do batismo foi celebrada aqui? Nós fizemos a tradicional peregrinação do batismo do Senhor, viemos todos de Jerusalém, da Galileia. Então, o povo de Deus se reuniu, fizemos a procissão até o local onde os frades têm aqui um conventinho e tivemos as celebrações eucarísticas e essa visita aqui ao Rio Jordão com muito júbilo, com muita alegria, como o povo de Deus aqui sabe fazer. E não termina aqui. Sim, depois da visita ao Rio Jordão, os peregrinos vão até o Monte das Tentações, também para essa experiência, porque segundo as Escrituras, depois de ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto. Então temos no Monte das Tentações ali este lugar que guarda esta memória dos 40 dias e 40 noites que Jesus ficou no deserto em oração e jejum. Obrigada, Frei, pela sua participação do Rio Jordão, Danúbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia, que celebração mais linda, né? E no próximo dia 20 de janeiro se comemora o dia de São Sebastião e em preparação para essa festa de forte devoção em todo o país, muitas paróquias já estão em oração. É o caso de Cachoeira Paulista, que deu início neste final de semana à trezena em homenagem ao santo. A paróquia de São Sebastião, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, deu início neste final de semana a trezena em honra e glória ao seu agora copadroeiro. O pároco Rivelino Nogueira explica sobre esta devoção, a importância do santo para a cidade e sobre a inauguração de um novo monumento em frente à igreja. Ele é o nosso defensor contra as epidemias e pandemias, peste, doenças contaminosas. Então é um santo muito invocado. E aqui nós aproveitamos essa pandemia para propagar mais a devoção dele, do glorioso Marte. E hoje nós vamos inaugurar na porta da igreja, no átrio da igreja, na porta, o monumento de São Sebastião. Porque ele ficou ali durante 2 anos, até hoje, ali na porta da igreja. O povo passava em frente, rezando a oração, suplicando ele o fim da pandemia. E achamos por bem, então, que ele tem que ficar ali, continuar ali para sempre na porta. Ouvimos o padre Rivelino Nogueira. O início da trezena contou com a participação do padre Antônio Maria, que fez a celebração principal do dia. A programação em Cachoeira Paulista segue até o próximo dia 20, quando se comemora a festa de São Sebastião em todo o país. De Cachoeira Paulista, Felipe Melo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Felipe. A seguir, nossa repórter de Belo Horizonte nos trará atualizações sobre as consequências das chuvas em Minas Gerais. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Belém, lá no Pará. Por lá, céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Já agora pela manhã, os termômetros registram entre 24 e 30 graus.
E de acordo com o Climatempo, o volume de chuvas em Belo Horizonte e região é o maior registrado em 30 anos. E toda essa chuva causou muitos danos em Minas Gerais nesse final de semana. Vamos saber um pouco mais com a repórter Gabriele Dutra. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Danusa. Exatamente. As chuvas contínuas que atingiram Minas Gerais nesse fim de semana causaram vários estragos. Pelo menos 10 cidades de Belo Horizonte e região metropolitana foram afetadas pela chuva. Nós tivemos muitas ocorrências de deslizamentos, desmoronamentos e alagamentos em regiões como Raposos e Sabará. Os rios dessas cidades transbordaram e com isso muitas pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Em Pará de Minas, a Prefeitura também emitiu um alerta máximo para os moradores no entorno da usina hidrelétrica do Carioca, que corre um grande risco de rompimento. As equipes seguem fazendo um monitoramento dessa barragem, mas muitos moradores, principalmente ali as populações ribeirinhas, precisaram deixar o local. Outro ponto também aqui do estado em relação às principais rodovias. Muitas seguem interditadas devido à chuva. Por isso, a indicação da Polícia Rodoviária Federal nesse momento é que as pessoas tenham cuidado e evitem viajar. No sábado também, o transbordamento de um dique da mina Pau Branco deixou a BR-040, que é uma BR que liga Belo Horizonte a Rio de Janeiro, interditada. Esse dique transbordou e aí a água e muita lama invadiu a estrada, que só foi liberada na manhã dessa segunda-feira. Nós também tivemos nesse fim de semana um trágico acidente em Capitólio, na região centro-oeste do estado, em que um deslizamento de uma pedra acabou atingindo 4 embarcações de turistas que estavam na região, deixando 10 mortos. A nossa equipe segue acompanhando os desdobramentos das chuvas aqui em Minas Gerais e mais informações vocês encontram hoje à noite no jornal Canção Nova Notícias. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Gabriele. E sobre as chuvas em Nova Lima, Minas Gerais, o arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, Dom Valmor Azevedo, se reuniu com padres neste domingo e visitou as comunidades locais. Dom Valmor celebrou missa e agradeceu aos voluntários e evangelizadores mobilizados em ajudar as vítimas das enchentes. E hoje o dia será de atenção para a chuva intensa em muitos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Ainda pode ter risco de chuva forte, inclusive no oeste da Bahia, no Piauí e no Maranhão. Belo Horizonte, a zona da Mata Mineira e a região serrana do Rio ficam em perigo para chuva volumosa e frequente. Confira a previsão do tempo para a sua região. Chove em vários momentos e com forte intensidade no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. O tempo segue firme nas outras áreas gaúchas. Tempo instável também no sudeste, chove durante o dia nos 4 estados. Os acumulados mais intensos serão no sudeste de Minas e noroeste do Rio de Janeiro. Tem chuva a qualquer hora no centro-sul de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e no nordeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva que podem ser fortes. O sol predomina no extremo norte do Amazonas, noroeste do Pará e em Roraima. As demais áreas da região têm pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente no Tocantins, leste do Pará e litoral do Amapá. Sol e pancadas de chuva à tarde no oeste da Bahia e do Piauí e no Maranhão. Na região costeira, que vai do norte do Ceará ao sul da Bahia, sol e pancadas de chuva passageira. Tempo firme no centro do Ceará e nordeste baiano. Bom, e agora nós vamos para Brasília conversar com o repórter Francisco Coelho sobre os principais assuntos dessa manhã. Hoje a Fiocruz começa a produção da vacina 100% nacional. É isso mesmo, Francisco? Ele já está aqui ao vivo com a gente. Bom dia para você. Bom dia, Danusa, e a todos que estão ligados no Canção Nova Notícias, edição da manhã. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, começa a produção da vacina nesta segunda-feira. O imunizante é o da AstraZeneca, mas a novidade é para a produção 100% nacional do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Com isso,
o processo é agilizado e o Brasil não precisa importar o IFA da China, o que acabava atrasando a produção dos imunizantes, assim como ocorreu no início da vacinação. O objetivo da empresa é fabricar cerca de 20 milhões de doses do imunizante para entrega ao Ministério da Saúde a partir do mês de fevereiro. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, disse que está monitorando casos de aumento de doenças respiratórias em pilotos e comissários de bordo. Nos últimos dias, Latam e Azul tiveram que cancelar vários voos por aumento de casos de Covid-19 e influenza entre a tripulação. Influenza. A ANAC disse que está monitorando os casos, está conversando com as empresas aéreas para que reforcem as medidas de segurança sanitária para evitar o aumento do contágio. Por outro lado, o Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, disse que vai distribuir quase 30 milhões de testes rápidos de Covid-19 para estados, municípios e o Distrito Federal. O primeiro lote de entregas deve ocorrer nas próximas 2 semanas e serão 13 milhões de testes rápidos distribuídos para todo o Brasil. Eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco, pelas atualizações. E a seguir, uma especialista explicará por que é importante estimular as crianças a brincarem ao ar livre. Agora a gente sai com imagens de Curitiba. Por lá, dia chuvoso e com pouca abertura de sol. A máxima chega aos 21 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, fazem parte das despesas dos brasileiros neste início de ano, né? E a repórter Aline Mércio conversa agora com um economista para entender qual é a melhor forma de pagar esses impostos. Ela está ao vivo. Bom dia para você, Aline. Quais são, portanto, as dicas que você tem para todo mundo que acompanha a Canção Nova? Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que acompanham a Canção Nova. Pois é, hoje, inclusive, né, quem tem placa final 1, o IPVA será vencido com um desconto de 9%. Agora a gente vai entender um pouquinho se esses descontos e parcelas valem a pena na hora de pagar o IPVA e o IPTU, com o economista Roberto Vetamati, que é economista da ANEFAC. Bom dia, Roberto. Qual é a melhor forma de pagar o IPVA, o IPTU? Essas parcelas valem a pena? Bom dia. Todos nós sabemos que início de ano, muitos gastos pela frente, né? O que sobrou do ano passado e mais IPVA, IPTU, despesas escolares, material escolar e assim por diante. Com relação a IPVA e IPTU, é importante mencionar o seguinte: IPTU é um imposto municipal. Então, cada município tem uma forma de cobrar. A maioria dos municípios no Brasil estão parcelando em 12 meses, e alguns estão dando desconto para pagamento à vista até de 20%, 10%. A maioria está dando um desconto só de 3% a 5%, o que é pouco, vis-à-vis a nossa inflação, hoje da ordem de 10%. No caso do IPVA, esse já é um imposto estadual. Então, cada estado regula. No caso do estado de São Paulo, como você comentou, o pagamento antecipado, digamos assim, em uma parcela única, está dando um desconto de 9%, e isso é interessante. Ou você parcela em 5 vezes. Nos dois casos, caso você tenha uma poupança, uma aplicação, vale a pena verificar quanto está rendendo essa aplicação. No caso da poupança, 6% só. Então, se o desconto for acima, 8%, 9%, 10%, vale a pena pagar antecipado. Se não, paga no período possível. No caso do IPVA, 5 meses em São Paulo, e no caso do IPTU, depende do município, mas a maioria, os 12 meses. Perfeito, muito obrigada, Roberto. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Aline, pelas informações. Também ao Dr. Roberto Vertamati, que sempre contribui tanto, com a Canção Nova. E desde março de 2020, devido à pandemia, a incidência da miopia em crianças duplicou, passando de 11,6% a 29,6%. E especialistas defendem que a principal causa é o uso prolongado dos dispositivos eletrônicos. E uma forma de evitar a miopia é levar as crianças para brincar ao ar livre. A gente vai agora falar ao vivo com a oftalmopediatra, a doutora Marcela Barreira, para entender melhor esse assunto. Bom dia, doutora Marcela, seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias. Bom e para a dia. gente começar, bom dia. Em linhas gerais, como se explica então a relação entre o aumento de casos e a miopia em crianças? É realmente isso, é o aumento do uso de telas? Isso, na verdade, a gente tem vivido um aumento dos casos de miopia ao longo dos últimos 10 anos, e isso tem sido atribuído ao uso excessivo, na verdade, da visão de perto como um todo, né? Hoje em dia, o que a gente vê muito das crianças e dos adolescentes é que eles fazem as atividades escolares, que é as atividades de leitura para perto, e o lazer que antigamente a gente saía para brincar, hoje passou a ser nas telas. Então, todas as atividades que são feitas são muito de perto. Então, isso é uma tendência que a gente tem visto acontecer já tem um tempo, e lógico que com a pandemia, com as aulas online, em que tudo passou a ser usado dispositivos para perto, isso teve um aumento ainda mais significativo desde esse início da pandemia que a gente teve ali no começo de 2020. Por muitos motivos vale mesmo a pena, Brincar ao ar livre, estimular as crianças a brincarem dessas brincadeiras mais antigas e tradicionais. Na verdade, o uso excessivo, da visão de perto, a gente já sabe que ele é um estímulo para fazer o crescimento do olho. Então, um olho míope é um olho grande, é um olho que cresceu mais do que ele deveria. Então, quanto menor o tempo de atividades para perto, menor é o estímulo para o crescimento do olho. E a gente sabe também, depois de muitos trabalhos, que a exposição à luz natural é um fator de proteção para esse crescimento excessivo do olho. Então, por isso que a gente estimula as atividades ao ar livre, porque o uso da visão para longe e a exposição à luz natural diminui a taxa de crescimento do olho e, com isso, diminui também a taxa de desenvolvimento, de progressão dessa miopia nas crianças e nos adolescentes. Tá ótimo, muito obrigada então, doutora Marcela, por sua rica contribuição. E assim a gente encerra esta edição. Siga informado, acessando noticias.cançãonova.com. Agora é hora de evangelizar brincando com o Cantinho da Criança. A gente se vê mais tarde, às 6h45 da noite, no Canção Nova Notícias, segunda edição. E a gente encerra essa edição de hoje com imagens de Salvador, lá na Bahia. Um bom e santo dia para você e até mais!